E a importância que as pessoas visam tanto no resultado e esquecem do processo. O processo ele tem que ser constante. Só que quando nós olhamos o todo, né, desse cliente ou desse paciente, as pessoas esquecem de olhar para o sistema familiar. O porquê que eu estou me sabotando. Por que que eu pago academia e não dou continuidade? Por que que quando eu estou naquela fase de efeito sanfona, perco peso, ganho peso, as pessoas começam a tomar medicação e não tem resultado, e coloca a culpa no professor, coloca a culpa na alimentação, coloca a culpa no trânsito. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, o porquê, o que que causa eu não eliminar o peso, e as pessoas focam muito no efeito. Tomou injeção, emagreceu, fez bariátrica e volta tudo à tona. O povo quer muito atalho, né? Quer muito atalho. O povo procura atalho e acha que o atalho vai ser para sempre, né? E não tem que mudar nada aqui na pessoa. É só procurar um remédio, uma cirurgia e tá ótimo, né? Não, e eu falo que até lá na GoTo, na academia, eu falo o seguinte, não adianta você ter uma mente saudável e um corpo doente. Então, tem que ter o equilíbrio, mente, corpo e espírito, né? A espiritualidade, você trabalhar o equilíbrio emocional é muito forte. Como é que eu posso estar amenizando a minha gordurinha? Como é que eu consigo perder peso? E eu consigo manter um peso ideal? Então, quem desenvolveu a constelação familiar sistêmica foi o alemão Bert Helling. Bert Helling, durante o seu percurso, ele observou várias teorias, várias técnicas na psicanálise, no psicodrama, na psicologia, na pedagogia. E ele observou, em uma das suas missões na África, que os Zulus, quando tinha algum problema na tribo, eles se juntavam em prol daquele ente doente, faziam repetições, movimentos para saudar aquele indivíduo que não tinha possibilidade de estar saudável. Ele observou que todo movimento externo para o interno, aquilo se expande, que foi uma das teorias que é do Hubert Sheldrake, um biólogo, que desenvolveu o campo mórfico. Então, quando esse movimento expande do externo para o interno, acontece a fenomenologia, quando nós damos consciência, nós temos a consciência que algo está acontecendo. Então, se vocês observarem que quando mais de uma pessoa está junta, ela ganha mais força, ela toma mais consciência. Então, quando nós trazemos esse movimento sistêmico, esse olhar, eu falo que nós temos que ter um olhar de Google Maps, é olhar de cima para baixo. E hoje está todo mundo voltado para dentro, né? Tá muito. Todo mundo introspectivo. todo mundo olhando para as questões próprias, para dentro delas e não conseguem ver esse todo, né? O que está atrapalhando, onde está o problema, mas estamos cheios de porquês. Sim. Por que eu não consigo? Por que... É o efeito. Isso. Mas ninguém olha a causa. Por que que eu engordo? Eu diminuí eu fiz restrição alimentar e ainda continuo engordando. Por que que a mulher que depois que tem filho, ela continua obesa? Se vocês forem olhar, nos Estados Unidos, mais de 70% da população é obesa. Mas está tudo bem, está ok. Mas quando nós trazemos aqui para a nossa realidade aqui do Brasil, são quadros mais críticos, mais preocupantes em relação à obesidade. E quando nós formos buscar a causa, o porquê que a pessoa está obesa, já foi em todos os médicos, já fez bariátrica e engordou de novo. É o que mais acontece. Acontece muito. E outra coisa, as pessoas fazem a bariátrica e acabam tendo vícios, principalmente da bebida, porque consegue, né, engolir com mais facilidade. Engraçado, eu vejo pessoas, né? A gente na academia lida com todo tipo de pessoa e alunos realmente eles falam isso. Ah, eu fiz a cirurgia bariátrica, mas antes eu era viciado em doce. Agora eu estou bebendo álcool demais. Ah, antes eu comia muita comida. Ah, eu comecei a fumar. Mas aí eu fumo e como alguma coisinha, uma balinha sempre, e eu acabei engordando de novo. Isso me fez uma linkagem em algo que uma aluna me contou. Que depois que ela fez essa cirurgia de bariátrica, ela começou a beber. Sim. E ela falava, bebida tira minha fome e pra mim tá tudo bem. Então, eu troquei meu doce, a minha guloseima pela bebida. E hoje, a minha quarta-feira é a minha nova sexta. Só que o interessante, Lucas, que eles se preocuparam com o efeito e não a causa. O que que ocasionou a obesidade? Por que que eu estou engordando?
Por que depois de uma certa fase da minha vida eu comecei a engordar? Que compensação é essa que eu quero suprir? Porque nós vivemos tanto na compensação, compensação de sexo, de bebida, de bens materiais. Estamos sempre correndo atrás de alguma coisa que nos traga bem-estar. Por exemplo, eu comprei esse microfone, nossa, adorei, mas daqui uma semana, daqui 15 dias, esse microfone deixou de ser interessante para mim, eu estou focando em outra coisa. E esse excesso de compensação facilita muito para quem tem na internet. Hoje você compra tudo pela internet. Muito. E aí, quando nós conhecemos, entendemos e aplicamos as 3 leis sistêmicas, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, que é o dar e receber, nós tomamos consciência do sistema que nós estamos inseridos, dos nossos pais, que é a nossa família de origem e atual, na qual nós formamos, junto com o nosso esposo e os nossos filhos. Só que quando eu, dentro da hierarquia, ultrapasso querendo ser mãe dos meus pais, os pais dos meus pais, o que acontece? Eu vou manter uma sobrecarga, porque é como se eu tivesse que, além de lidar de mim, eu tenho que cuidar dos meus pais. Quando eu entendo que, independente de quem são os meus pais, eles são os pais certos que deram a vida para mim, e minha mãe conseguiu dar o que ela podia dar, eu consigo nutrir, eu consigo receber aquele amor dela para me seguir adiante. Mas como acontece que, quando no caso, minha avó não deu o necessário para minha mãe não consegue dar o necessário para mim. Então, ocorre o quê? Um amor interrompido. Então, eu tento preencher esse vazio em comida, principalmente em comida, porque é uma maneira de eu estar me alimentando. Nós falamos no meio sistêmico que quando a pessoa tem muita compulsão por alimentar, ela está tentando comer a mãe dela. Eu preciso preencher eu preciso me preencher, a comida da minha mãe. Ela está comendo para ela e para a mãe dela? É como se fosse isso. É como se falasse assim, mamãe, pode ficar tranquila. Deixa que eu como. Eu vou tentar me amar para mim e para você. Então, eu acabo trazendo a comida para mim.